Agora o que interessa para a gente, o que mais interessa, né? Das infrações político-administrativas. De início, cumpre destacar que as infrações político-administrativas tipificadas no artigo 4º do Decreto 201 de 67 não se confundem com as condutas de improbidade administrativas tipificadas no artigo 9, 10 e 11 da Lei 8.429 de 92, alterada pela Lei 14.230 de 2021, visto que, além de existirem penalidades diferentes, através de institutos diversos, a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, no artigo 2º, parágrafo 2º, exige o dolo específico, presidente, na conduta dos agentes políticos, disposto na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Essa é a finalidade específica. Só que isso é na Lei de Improbidade. Nós não vamos aqui julgar a improbidade. Improbidade é o Ministério Público. A gente não vai nem entrar nesse fato. Enquanto os incisos 7º e 8º do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67 abriga a possibilidade culposa ao descrever a negligência como conduta irregular. Negligência, modalidade de culpa. O artigo 201 de 67, o artigo 4º, inciso 8º, ele fala negligenciar os interesses da administração. Então não adianta a gente discutir aqui, mas a prefeita agiu com dolo específico. Não tem nada a ver. Isso aí é o doutor Marcelo que vai analisar isso aí. Agora, a prefeita negligenciou interesses públicos. Meu Deus, me perdoa, mas só se for cego para não ver. Com tantos pareceres jurídicos aqui, dizendo para não fazer, para não desapropriar sem licitar, que precisava de interesse específico, que precisava demonstrar a finalidade, comprando um prédio de 6 milhões que tinha acabado de ser adquirido por 2 milhões, constando que lá era para colocar o NAPEN, sendo que o NAPEN seria na STAF. Não houve negligência? Ainda que não entendêssemos pela possibilidade culposa das infrações político-administrativas, em última instância, exigiria o dolo genérico, através da prática contra expressa disposição de lei, ato de sua competência omitir-se na sua prática, ou ainda, da omissão ou negligência na defesa de bens, rendas, direitos, interesses do município, sujeito à administração da prefeitura. Em síntese, enquanto elemento subjetivo do tipo da improbidade é o dolo específico, consistente na vontade de praticar determinada conduta ilícita, visando uma finalidade específica, no decreto 201 bastaria a negligência, culpa ou o dolo genérico, disposto na vontade de praticar a conduta ilícita, porém sem finalidade específica. Em síntese, presidente, até porque tem bastante gente acompanhando o depoimento, o que acontece? Na improbidade, com a mudança que teve na ação de improbidade no ano passado, você tem que fazer a coisa errada visando um objetivo ilícito. Por exemplo, descumprir as orientações jurídicas para desviar dinheiro público. Nós não conseguimos provar isso aqui. A gente não sabe se alguém aí pegou, se não pegou, você vai deixar com a polícia. No decreto 201, aonde cuida de crimes, deixar de fazer licitação lá quando a lei previne, isso é a polícia que vai investigar. É o Ministério Público, não é a nossa casa. O que a nossa casa vai analisar para efeito desse relatório e de um possível aí pedido de processante que eu irei analisar? Negligenciou a defesa de interesse público? É isso que cabe aqui para a gente. Aqui a gente não vai discutir dolo específico. A gente vai discutir se houve negligência com o dinheiro público. E, sinceramente, nós estamos aqui desde as 9 horas da manhã. São 5 horas aí de leitura. É impossível não enxergar uma negligência aqui no zelo do dinheiro público. É impossível.
em que pesa haver indício de direcionamento nas aquisições dos imóveis e ausência de caracterização de utilidade pública, não temos como aferir, neste momento, se a prefeita agiu de forma deliberada a beneficiar a si ou a terceiros. Porém, restou demonstrado que sua conduta negligente impactou em prejuízo ao erário ao adquirir imóveis sem atentar para os apontamentos jurídicos quando solicitados, indicando pela necessidade da demonstração da especificidade de forma a justificar a dispensa da licitação. Insta a consignar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a simples dispensa de licitação de forma irregular gera dano presumido. Abriu mão da licitação? Abriu. Presunção de dano. Porque você não pode chegar e falar assim, eu vou comprar, vou desapropriar lá o prédio do Damásio. Para quê? Por que tem que ser aquele? Por que a garagem tinha que ser ali na Minas Gerais? E aqui cito vários RESPs, ARESPs, enfim. 8.1. Aqui eu entro especificamente da negligência na defesa dos interesses do município e da omissão em praticar ato legal. Aqui eu entro na responsabilização da prefeita. Conforme pudemos apurar, não havia necessidade específica para ser adquirido o imóvel localizado na rua Elisiário Franco, na Zona Sul, visto que o NAPEM poderia funcionar em qualquer outra localidade do município, demonstrando prejuízo ao erário ante a dispensa de licitação. Cumpre lembrar que o NAPEM foi inicialmente apontado na justificativa para aquisição do imóvel localizado na Alameda Dama da Noite, aonde atualmente está instalada a sede da Secretaria Municipal de Educação, e mesmo assim, essa justificativa foi juntada aos autos somente na última semana antes da publicação do decreto de desapropriação. Mistério destacar que os imóveis localizados na Alameda Dama da Noite e Rua Cussi Júnior apresentaram, a que consta dos laudos, sérias avarias e danos que podem comprometer a estrutura dos prédios, além de impactar sobremaneira no valor apontado nas avaliações. No caso do imóvel localizado na Rua Cussi Júnior, foram feitos 2 laudos apontando o comprometimento da estrutura antes do laudo final de avaliação, sem a juntada desses laudos nos processos anexos. A festa com o dinheiro público foi tão grande que, mesmo após o ex-proprietário do imóvel, localizado na Alameda Dama da Noite, ter certificado seu aceite por 4.500, a administração pública ela anula a nota de reserva e resolve pagar 4.526. 26 mil a mais. 35 milhões, mais 26. Não bastasse, ainda há informações nesses autos de que o imóvel localizado na Rua Minas Gerais poderia ter sido adquirido por um preço menor, através de outra imobiliária. Há também indícios de suposto direcionamento para uma determinada imobiliária, no sentido de intermediar as aquisições com recebimento de corretagem pelos ex-proprietários, além da falta de justificativa de individualização na maior parte dos imóveis. Consignamos ainda que, segundo restou evidenciado por esta comissão, que os senhores engenheiros avaliadores, arquitetos e diretores de escola não foram convidados a conhecerem os imóveis que estavam em processo de apropriação e que, segundo restou apurado, o foco do município deveria ser a criação de vagas no ensino infantil, já que existe uma demanda de 581 vagas cobradas em um termo de ajustamento de conduta pelo Ministério Público, cujas aquisições, embora envolveram cerca de 16 imóveis e um considerável investimento de aproximadamente R$ 34.800.000, em muito pouco ou quase nada, resolveu a questão da falta de vagas na rede municipal do ensino infantil da nossa cidade. Se a intenção era investimento de 25% da educação, por que não visou o ensino infantil? Comprou 2 glebas lá, desapropriou, para construção de creche, não tem nem projeto. Desapropriou a Gasparzinho, que já estava alugado, quer dizer, não mudou nada. Urge ressaltar que até nos casos de aquisição com menor gravidade,
como imóvel da rua João Poletti, Vila Guedes Azevedo, o diretor da escola externou que o prédio não tem acessibilidade, não tem playground, não possui quadra esportiva, não dispõe de cozinha para a elaboração de merenda, além das salas de aula que, segundo diz, não são adequadas à quantidade de aluno na rede de ensino público. Isso aqui, presidente, não é fantasia. Isso aqui é depoimento de um diretor de escola. Ainda, há sérios indícios que o imóvel adquirido na rua São Martem não apresenta utilidade pública, tendo sido adquirido pelo exclusivo fato de constar na mesma matrícula do imóvel localizado na rua João Poletti. Esses fatos poderiam ter sido evitados caso a prefeita não tivesse negligenciado na defesa dos interesses do município, o que restou devidamente comprovado através das suas condutas, desprezando os pareceres jurídicos ou sequer solicitando os devidos apontamentos quando necessários ou solicitados. A prefeita Suelen disse em seu depoimento que seguia a orientação jurídica. Todavia, os depoimentos dos procuradores Dr. Maurício Porto e Dr. Daniel Barreto foram cristalinos no sentido ao contrário, ou seja, que os agentes políticos deveriam apontar a necessidade específica de cada imóvel, individualizando-os de forma a justificar a dispensa de licitação e a utilidade pública, fato que não restou demonstrado nos autos. Ao contrário do alegado pela prefeita, o procurador jurídico, Dr. Maurício Porto, deixou claro que sua orientação não foi seguida, demonstrando, a nosso ver, a culpa ou, em última instância, o dolo genérico. E aqui nós entramos, presidente. Processo da Minas Gerais. Vou pedir que os vereadores prestem na tela. Dá uma olhada, vereador Serginho. Parecer do jurídico. Minha orientação jurídica é para que não se adquira o imóvel sem que haja necessária segurança jurídica de todas as situações envolvendo os negócios, mas considerando a urgência determinada, as minutas que seguem foram elaboradas com informações disponíveis. Assinatura, doutor Maurício. No mesmo processo, em outra oportunidade, orientamos a que o processo seja melhor instruído com documentos que estão ausentes, principalmente em relação às hipotecas. Contudo, esse parecer tem natureza consultiva e a decisão administrativa me parece ser pela realização da desapropriação no estado em que está, não acatando a orientação desse procurador jurídico. Pelo amor de Deus, gente. O que mais precisa para mostrar a responsabilidade da prefeita? Já no processo 179801, a documentação analisada juntada a esse processo não informa a certidão. Os fatos aqui analisados já são suficientes para que não se faça desapropriação antes de devidamente resolvidas todas as divergências. Esta é a orientação desse procurador jurídico. Mas este parecer tem natureza consultiva, e caso a decisão seja pela realização da desapropriação, contrariando o entendimento desse parecer, prosseguimos na análise. Mesmo processo, folha 58, a assinatura da prefeita municipal, folha 42, esclarece que tomou ciência de toda analisada até aqui, de folha 1 até a 41, e determinou a desapropriação. Sendo assim, a decisão administrativa já está tomada, competindo-nos agora elaborar a minuta do termo de desapropriação. Folhas 63 e 64. Conforme já esclarecido, documento de folha 42 do processo administrativo tal, contém a decisão administrativa da Secretária Municipal de Educação, professora Maria do Carmo Kobayashi, e da excelentíssima prefeita municipal de Bauru, senhora Suelen Rosim, de que a desapropriação será realizada para uso do almoxerifado. Portanto, não há dúvidas jurídicas. Realizei toda a análise, porque meu superior hierárquico, diretor do departamento do Dr. Maurício, tal, assim determinou. Esclareço por oportuno que faria análise jurídica de qualquer forma, pois, embora o presente parecer tenha natureza consultiva, é entendimento pacificado no Poder Judiciário e que o procurador jurídico responde solidariamente.
Portanto, esclareço que a orientação jurídica é para que seja melhor instruído esse processo, para depois realizar a desapropriação. Sendo outro entendimento superior, segue as minutas. Já em relação ao processo 168594 da Cussi Júnior, o processo administrativo não está devidamente instruído, como já esclarecido em tópico inicial dessa manifestação. Sendo assim, desde analisar o processo, limito-me a elaborar as minutas. Manifestação do processo 110.943. De início, observo que não estou fazendo análise jurídica, até porque entendo que o processo não está suficientemente instruído para isso, conforme esclarecimentos iniciais dessa manifestação. Estou elaborando as minutas por ordem superior e com elementos que constam dos autos. Procurador deixando claro que estava de forma irregular, mas que ele está seguindo ordem, estão mandando ele fazer. Cumpre lembrar que em 2 oportunidades a prefeita municipal não atendeu à solicitação do engenheiro avaliador que visava parecer jurídico, visando a determinar a elaboração dos autos de avaliações em 15 dias. Na data de 3 de agosto de 2021, o engenheiro Júlio César solicitou o encaminhamento do processo para a Secretaria de Negócios Jurídicos de forma a obter esclarecimentos de como deveria ser o procedimento para aquisição dos imóveis. Está aqui, vereador Serginho, pedido do avaliador Júlio César. Sugiro, então, encaminhar posteriormente para a Secretaria de Negócios Jurídicos para esclarecimento de como deverá ser o procedimento para aquisição do imóvel. Ele pede para ir para a Secretaria de Negócios Jurídicos. Sabe o que acontece no mesmo dia? Dá uma olhada aqui, vereador. Prefeita Suelen Rosim, encaminho para que seja realizada a avaliação do imóvel no prazo de 15 dias. Não tem responsabilidade? O avaliador, o profissional que avaliou o imóvel, que indicou o preço que a gente teria que pagar. Ele questiona, eu preciso de análise do jurídico. A prefeita não escuta, manda fazer. Novamente, no dia 9 de agosto de 2021, mesmo engenheiro Júlio César, no caso da Dama da Noite. E detalhe, né? Olha que interessante. Nesses 2 casos que o Júlio César pede a análise da Secretaria Jurídica, sabe quais os imóveis que são, presidente? Da Staff e do Damásio, que por coincidência foram negociados, intermediados com a mesma imobiliária, que tem indícios de direcionamento, e nesses 2 casos a prefeita não aceita o pedido do avaliador e determina que ele faça a avaliação sem parecer do jurídico. E não há negligência, no mínimo negligência, não tem? Está aqui, ó. De novo, dia 9. De novo, a prefeita, encaminho para que seja realizada a avaliação do imóvel para os 15 dias. Quer dizer, não vai ter orientação jurídica, não. Cumpre salientar que até a elaboração do laudo de avaliação, todo o processo de aquisição do imóvel tramitou sem orientação jurídica, em que pese o pedido do engenheiro Júlio César nesse sentido, e que esses 3 imóveis tiveram intermediação da mesma imobiliária, sendo 2 deles, 2 meses após o secretário municipal de Finanças dizer, em audiência pública, que seria cumprido o mínimo de 25% de investimento, caso o que estava empenhado fosse gasto, pontuando que o servidor Cláudio Carihara disse em depoimento ter solicitado à imobiliária outro imóvel que não constava no site, onde foi repassada a Rua Elisiário, passando a justificar a aquisição deste imóvel para instalação do NAPEM, anteriormente indicado. Oportuno salientar ainda que o Dr. Daniel Moisés Barreto, diretor da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, deixou claro, ao final do seu depoimento, que fosse ele, teria feito todo o processo por compra e venda. Lembrando que a maioria dos processos seguiram essa terminologia, tanto assim que chegou até a se constar em despacho nos autos de elaboração de minuta de projeto de lei para ser enviado à Câmara Municipal. Por outro lado, não há como se excusar da responsabilidade através do cumprimento do mínimo constitucional de 25% de investimento na educação, visto que a prefeita municipal e secretária de Educação foram alertadas por esse relator contra a aprovação da PEC 13 de 2022, inclusive
com o ofício nesse sentido encaminhado à Prefeitura, uma vez que existe a possibilidade dos prefeitos utilizarem as receitas do ano de 2020 e 2021 até o ano de 2023. E, mesmo assim, oficializaram esta SEI, dizendo não haver interesse em desistir das desapropriações judiciais, revertendo os depósitos judiciais ao caixa da Prefeitura. Cumpre lembrar que o secretário de Negócios Jurídicos se eximiu de qualquer responsabilidade, afirmando durante sua oitiva que seguiu a orientação dos procuradores da Prefeitura, demonstrando à prefeita municipal que assumiu toda a responsabilidade pelas negociações nocivas ao erário público, mesmo que advertida pelos procuradores jurídicos. Não olvidamos, presidente, que a prefeita municipal não se exige formação jurídica. Ela não precisa ser advogada. Porém, ela tem à sua disposição um corpo jurídico que deveria ser levado em consideração antes de qualquer decisão administrativa. Não sendo essa a realidade observada, vez que agiu de forma livre e consciente com o fim de não realizar licitação necessárias aos casos. Em que pese os diversos pareceres apontando que o procedimento estava incorreto, ela exerceu seu poder de mando para prosseguir nessa empreitada com indícios de direcionamento a determinada imobiliária, que acabou por lesionar o cofre público na maioria das aquisições. Destarte, demonstrada a negligência na defesa dos interesses do município e a não realização de licitação impactando danos ao erário, ficam cristalinas as infrações políticas administrativas praticadas pela senhora prefeita municipal, nos termos do artigo 4º, inciso 8º do decreto 201 de 67. E aí, para encerrar, presidente, os requerimentos, o item 9. Tendo em consideração os indícios de autoria e materialidade de possíveis delitos praticados em detrimento do erário público, o Erastério, no artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, requer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Bauru que oficie a Polícia Civil do Estado de São Paulo, SECODE, setor especializado em combate aos crimes de corrupção, crime organizado e lavagem de dinheiro, disponibilizando cópia desse relatório para que analise as informações apuradas e, caso a autoridade policial tenha a convicção necessária diante dos indícios apresentados, que se instaure o competente inquérito policial visando apurar a prática dos possíveis crimes. Quais os crimes aqui que nós levantamos, que eu levantei nesse relatório? Artigo 1º do Decreto 201 de 67, inciso 11. São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pelo Poder Judiciário, independente do funcionamento da Câmara Municipal. Adquirir bens ou realizar serviços e obras sem concorrência ou coleta de preços nos casos exigidos em leis. Indícios de falsidade ideológica. Artigo 299 do Código Penal. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele fazer inserir declaração falsa ou diversa do que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, pena de reclusão de 1 a 5 anos e com aumento se o agente é funcionário público. Artigo 315 do Código Penal, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, dar-se às verbas ou rendas públicas aplicação diversa do estabelecido em lei. 2. Isso aqui eu estou pedindo para encaminhar a cópia, que, independente de constar no relatório ou não, qualquer vereador pode encaminhar essa cópia, mas enfim. Na mesma esteira, porém, nos termos do artigo 7º da Lei 8.429 de 92, seja oficiada a promotoria do Patrimônio Público de Bauru, visando a adoção das providências necessárias diante dos indícios de improbidade administrativa pela presença do dolo específico de agentes públicos, encaminhando também para que o Ministério Público adote decisões, no caso de improbidade. 3. Sejam remetidos cópias desse relatório para a ciência, providências cabíveis, excelentíssima senhora prefeita Suelen Rosim, prefeita municipal, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, à Ordem dos Advogados do Brasil, 21ª subseção, ao Ministério Público da Infância e da Juventude de Bauru e ao Ministério Público Federal, visto que parte dos valores gastos na aquisição dos imóveis tiveram origem em verba federal para educação. 4. Por fim, diante da constatação da prática de infrações político-administrativas tipificadas no artigo 4º, inciso 7º e 8º do Decreto-Lei 201 de 67, pela excelentíssima senhora prefeita municipal, consistente em praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência, omitir-se na sua prática e omitir-se ou negligenciar
na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da Prefeitura, requeiro sejam remetidas cópias deste relatório a todos os nobres vereadores desta Casa de Leis e à imprensa bauruense, conforme determina o princípio constitucional da publicidade, visando dar ciência à população de todo o apurado. Assino em Bauru, 1º de junho de 2022, Eduardo Borgo, relator da SEI da Educação. Lido, presidente. Perfeito, vereador relator, a gente agradece aí a sua leitura.